Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula. Ok, gente? Hoje nós vamos ver um conteúdo novo, mas continuando com pronomes ali. Nós vimos no capítulo anterior o pronome reto, o pronome oblíquo e o pronome possessivo. E o de tratamento também. E hoje nós vamos ver pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos. E mais na outra página temos também ali os numerais, tá? Quais são os numerais? Então, eu vou compartilhar com vocês. Eu coloquei uma outra explicação que não seja a do livro, e aí depois eu volto para o livro para que vocês entendam, ok? Então, nós vamos ver lá na página, para vocês acompanharem comigo, primeiro que eu vou explicar ali é o pronome demonstrativo. Lembrando para vocês o que é pronome, né? Pronome é uma palavra que ela vai acompanhar ou vai substituir o substantivo. Ela acompanha ou substitui o substantivo. Quando eu digo eu vou trabalhar, eu está substituindo o meu nome, ok? Agora, se você fala, ela disse para mim, ela quem, né? Você está substituindo o nome de alguém por um pronome pessoal reto. Aí nós temos também os pronomes oblíquos, que eles vão substituir nomes. Encontrei o no mercado. Encontrei quem? O refere-se a uma pessoa, o nome de alguma pessoa. Então, pode ser, eu encontrei o João, encontrei o José, não sei. Então, ali, ou se eu digo encontrei eu vou dizer encontrei a Giovana, ok? Encontrei a. E são os pronomes que estão substituindo nomes. Aí nós temos os outros pronomes, que é os que nós vamos estar estudando agora também, que eles vão estar apenas acompanhando substantivos. Eles acompanham substantivos. Então, lá na página 81, vocês têm os pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Pronomes demonstrativos. Então, nós temos aqui, essa tabela tem na página 81 de vocês, só que aqui eu estou com outra tabelinha que eu coloquei. Os pronomes verbais da primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isto. Da segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas e isso. Lembrando que os pronomes isto, isso e aquilo, eles são invariáveis, ou seja, eles não têm feminino, masculino, nem singular e plural. Eles sempre vão estar escritos dessa forma. Diferente dos pronomes este, esse e aquele, que nós podemos usar no singular e no plural. Ok? Este, esta, estes e estas. Esse, essa, esses e essas. Mas quando que eu vou utilizar esses pronomes? Igual eu tenho aqui, os pronomes este, esta, estes, estas e isto. Nós vamos utilizar quando o elemento, ou seja, quando alguma coisa, um objeto, está com a pessoa que fala. Então, se eu coloco assim, se eu estou com um lápis ou uma caneta, eu vou dizer, esta caneta é minha. Eu estou conversando com alguém e essa pessoa está próxima a mim. Então, eu vou dizer, esta caneta é minha, porque está perto de mim e estou falando, ok? Agora, se essa caneta estiver próxima da pessoa com quem eu estou falando, então aqui quando o elemento está com quem se fala, eu estou conversando com vocês e a caneta está aí próximo de vocês. Então, eu vou dizer,
essa caneta é minha. Mas eu estou conversando com algum de vocês ali e esta caneta está longe de mim e longe da pessoa com quem eu estou conversando. Então, eu vou usar aquela caneta é minha. Então, quando que eu uso esta? Quando você está falando e o elemento está perto de você, aí você usa esta, como no exemplo aqui. Isto não é meu. Quando está perto da pessoa com quem você está falando, você vai dizer essa, esse, essa, né? Isso não se faz. Você está falando para alguém que está perto de você. E aquele você vai usar quando está longe, tanto de você que está falando, quanto da pessoa com quem você está falando, ok? Então, ali, nós usamos aquele. Então, os pronomes demonstrativos são esses aqui apenas, e vocês vão utilizá-los sempre acompanhando um substantivo, ok? Pronomes demonstrativos vão estar utilizando quando você, acompanhando um substantivo. E eles podem, igual aqui, eles estão substituindo um substantivo, né? Isto o quê? Talvez um objeto, alguma coisa que a pessoa está mostrando. Ou o caderno, né? Isto não é meu. Ou um estojo está ali cheio de coisas, de lápis e borrachas. Aí você vai dizer, isto não é meu, ok? Agora, nós temos ali os pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos, se vocês observarem lá na página do livro de vocês, na página 82, são aqueles que designam a terceira pessoa do discurso de modo vago, impreciso, genérico. Então, ali, se você observar aqui, os pronomes indefinidos variáveis, tem os exemplos deles aqui. Algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo? E vários outros que nós temos aqui. Os invariáveis. Invariáveis porque eles não têm singular e plural, nem masculino e feminino. Eles sempre são escritos dessa forma. Algo, tudo, nada, alguém, ninguém, cada, que... lembrando que aqui tem alguns que eles funcionam também como outro tipo de pronome, né? Eles podem, esse daqui, o quanto e o que, pode funcionar, né? Qual, pode funcionar como um pronome interrogativo. Então, ali, como assim pronome indefinido? Se eu digo para vocês, algum dia eu viajarei para, vamos dizer, São Paulo, algum dia. Eu estou dando uma data específica quando eu falo algum dia viajarei? Não, não tem uma data específica. Se vocês perguntam para mim, você pegou algum objeto para trazer para a escola? Aí eu digo assim, não trouxe nada, nada. É um pronome indefinido, ok? Então, ali, nós vamos identificar o pronome indefinido quando ele vai estar se referindo a alguma coisa de uma forma vaga, de uma forma imprecisa. Você não consegue identificar. Quando você diz assim, igual esse pronome aqui, alguém bateu na porta. Alguém, você consegue identificar quem é a pessoa? Também não, ok? Se eu falo assim, deixa eu ver aqui, ninguém trouxe o lanche para a aula, né? Para o piquenique? Ninguém quem? Refiro-me a qual pessoa? Indefinida também. Então, os pronomes indefinidos nós utilizamos quando nós estamos nos referindo a algo ou a alguém de uma forma imprecisa, quando você não consegue identificar quem é a pessoa com quem você está falando, ok? Aí nós temos também os pronomes
interrogativos, né? São aqueles usados na formulação de perguntas. Essas podem ser perguntas diretas, perguntas indiretas. Então, aqui os invariáveis, quem e que, os variáveis, qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas. Então, eles são utilizados para fazerem perguntas sempre. Se é pronome interrogativo, nós vamos fazer uma pergunta ou direta ou uma pergunta indireta. Como assim? Igual eu tenho aqui, faço uma pergunta direta. Qual é o seu nome? Eu usei aqui um pronome interrogativo, qual? Agora, como eu faço essa mesma pergunta de uma forma indireta? Eu digo, ela perguntou qual é o seu nome. Então, outra pessoa está reproduzindo a fala da primeira pessoa que perguntou na forma direta. Então, alguém chega da forma direta e fala diretamente a pessoa, qual é o seu nome? Talvez a pessoa não ouviu, aí o outro vai e fala a mesma fala, fala, olha, ela perguntou qual é o seu nome, ok? Então, isso nós utilizamos esses pronomes interrogativos para fazermos perguntas de uma forma direta ou de uma forma indireta, sempre referindo-se à terceira pessoa do discurso, ele ou ela, ok? Então, esses são os pronomes que nós vamos estar estudando nesse livro, nesse capítulo. Talvez vocês tenham, não sei se todos vocês entenderam, mas não é difícil. E o que nós precisamos, então, identificar? Quais são os pronomes? Quais pronomes utilizar? Igual aqui, os pronomes demonstrativos são esses aqui. Vai demonstrar alguma coisa. Este, esse, aquele, né? Masculino e feminino, singular, plural, e os invariáveis, isto, isso e aquilo. Lembrando dos pronomes indefinidos, que são vários outros pronomes, eles tanto podem vir sozinhos, quanto eles podem vir acompanhados de nomes, né, de substantivos. E são esses daqui, são um pouquinho mais, e tem no livro de vocês também, tem eles ali. Os pronomes indefinidos está na página 83, isso mesmo, eu falei errado, ele começa a explicação na página 82, mas eles estão na página 83. Ali vocês vão estar estudando um pouquinho para vocês lembrarem quais são os pronomes indefinidos. E aqui nós temos os pronomes interrogativos, que são usados para fazer perguntas de forma direta ou indireta. Então, são esses daqui que para vocês, eles vão estar na página... deixa eu só verificar aqui onde eles estão. Está na página 83 também, mas para o final. São poucos que aparecem ali. Mas depois eu passo para vocês esses slides aqui, ok? Mas se vocês observarem lá na página 85, nós temos lá os numerais. Olhem lá na página 85, no final da página 85, os numerais. Então, ali eles são classificados da seguinte forma. Eles podem ser numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Então, ali, como que eu identifico os numerais cardinais? São aqueles que exprimem uma quantidade certa de alguma coisa. Então, quando você vai contar, um exemplo, quantas canetas você tem? Então, você vai contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ok? Numeral cardinal. Da forma como nós contamos uma quantidade de coisas, ok? E ali nós temos também os numerais ordinais, que lá no livro de vocês está escrito, são aqueles que indicam uma ordem dos seres ou das coisas em uma determinada série. Então aqui, eu cheguei primeiro na sala,
Mas fulano foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto. Ele ficou em primeiro lugar na classificação. O meu time de futebol ganhou em primeiro lugar. Não, ou seja, ele foi lá para a terceira, né? Ficou em terceiro lugar, ficou em segundo lugar, ok? Então, aqui nós temos, indica a ordem. Se vocês observarem ali, um pouquinho mais para vocês identificarem como que nós falamos os numerais ordinais. Então, eu vou colocar aqui do 20 para baixo, porque o 10 nós falamos décimo, né? Aí vamos contar, 11º, 12º, 20, nós falamos 20º, 30, 30º, 40, 40º, 50, 50º, 60, 60º, 70, 70º, 80, 80º, 90, 90º, 100, centésimo, aí depois vem 200, do centésimo, o 300, trecentésimo, 400, quadringentésimo, 500, quingentésimo, o 600, sexcentésimo, o 700, septingentésimo, 800, octingentésimo, o 900 nós falamos nongentésimo ou noningentésimo, 1000, milésimo, milhão, 1 milhão, milionésimo e 1 bilhão, bilionésimo. Mas se dentro lá aparece, se eu vou escrever ali, aparece 64, 64º. Mas e se aparecer 704, septingentésimo quarto, ok? Mas se aparecer ali 125, 100, centésimo, 20, vigésimo, quinto. Então, fica centésimo, vigésimo, quinto, ok? Então, o numeral ordinal, ele já é um pouquinho mais complicado depois que se passa aqui do 20, que aí complica um pouquinho mais a forma de lembrar como se escreve os numerais ordinais, ok? Aqui na cidade, se vocês observarem em alguns pontos, eles colocaram alguns números mostrando, esta é a centésima, 13ª obra do governo atual, talvez alguém que está fazendo, né, algum governo está fazendo alguma coisa, e eles vão colocando aquilo ali e colocando a classificação, né, dos numerais ordinais para indicar quantas eles já fizeram nesse tempo. Aí também nós temos os multiplicativos, que vamos multiplicar uma quantidade. Ali no livro de vocês fala, expressam a multiplicação de algo. Eu tenho uma maçã, ganhei uma maçã. Mas eu ganhei mais outra, então eu já tenho o dobro, ok? Mas eu ganhei 3 vezes, o triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, octuplo, nônuplo, décuplo, undécuplo e duodécuplo. Se vocês observarem, o número 1 não tem a forma simples, do 2 ao 12. E aí não tem mais uma forma de dizer os numerais multiplicativos. Aí ele só passa lá para ao 100, que nós vamos dizer cêntuplo, ok? Então, os numerais multiplicativos, eles são escritos do 2 até o 12, depois no 100. E os numerais fracionários, como que nós falamos? A fração vocês aprendem na matemática, mas ali, uma forma para vocês entenderem melhor. Quando você tem uma pizza grande, ela é dividida em 8 pedaços, eu acho, não é? Acho que é 8 pedaços, estou me lembrando agora. Então, ali eu tenho uma pizza e você vai dividi-la em 8 partes. Então, você vai escrever né, o tracinho sobre 8. Então, você vai escrever 1/8.
Ah, mas e se essa pizza tiver 10 pedaços, 12 pedaços? Então, ali aquelas pizzas tamanho família. Então, nós vamos colocar 1 e no 12 avos, 1 dozeavos, porque daí passou do 10, aí nós já começamos a contar 11 avos, 12 avos, 13 avos, até chegar aqui no 100, que daí nós falamos centésimo, ok? Aí nós falamos centésimo, um centésimo, duzentésimo, trecentésimo, que ele repete, se vocês observarem aqui no fracionário, ele vai repetir o numeral ordinal. Então, aqui, ó, no numeral ordinal, nós falamos centésimo. No fracionário, centésimo também. Quadringentésimo, aqui quadringentésimo, né? O 400. Então, eles vão repetir a partir do 100. Porque antes disso, passou do número 10, nós vamos contar avos, ok? Até o 10, nós contamos meio, terço, quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono e um décimo. Aí já para o 11, 11 avos, ok? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, não sei se vocês estão conseguindo identificar, estão conseguindo entender perfeitamente? Tá tudo ok? Sim? Certo? Então, vou continuar ali. Só vou mostrar agora o livro para vocês, onde está essa explicação. Se vocês olharem o que eu expliquei no início ali, os pronomes demonstrativos, eles estão aqui, né? A explicação temos aqui em cima, pronomes como essa, esse e isso são classificados como demonstrativos, ok? Então, aqui temos a explicação deles, quais são, masculino, feminino, e os invariáveis já todos separados pelas pessoas do discurso, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, ok? Aí nós temos os pronomes indefinidos, que aqui nessa parte está explicando o que é o pronome indefinido. São aqueles que designam a terceira pessoa do discurso de modo vago, impreciso, genérico. E aqui em cima, nesse tempo, está indicando, né, que este, esta, isto indica um tempo presente. Esse, essa, isso indica um tempo passado ou um futuro próximo. E aqui, aquele, aquela e aquilo indicam um passado distante ou uma época remota quando você está escrevendo algum texto, ok? Aí nós temos aqui os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, então aqui temos os variáveis. O que seriam variáveis? Aqueles que variam em singular, plural, masculino, feminino. E os invariáveis que são escritos de uma única forma, ok? Aí aqui tem a explicação dos pronomes interrogativos, são aqueles usados em frases que contêm perguntas, quer sejam interrogativas diretas ou indiretas, ok? Aquilo que eu já acabei de explicar para vocês. E agora aqui nós temos os numerais. Só não mostrei para vocês que nós temos os numerais, que nós escrevemos igual aos cardinais, e nós temos os números romanos, né? Os algarismos romanos, que eu acabei não passando, mas depois eu posso estar mostrando isso dali para vocês também. E aqui temos a explicação dos numerais, né? São classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários, e eu não passei naquela tabelinha ali para vocês os coletivos. O que seriam os coletivos, né? São os numerais que funcionam como substantivos coletivos, e eles designam um conjunto rigorosamente exato de pessoas, animais ou plantas. Quando você vai comprar laranja, aí você fala assim, eu quero uma dúzia de laranja. Uma dúzia, então seria o quê? O numeral coletivo, dúzia, porque ela refere-se ao numeral 12, ok?
Se você fala, ah, eu quero uma dezena apenas. Uma dezena, ali você vai pedir apenas 10. Ah, mas se você falar, ah, eu quero 2 dezenas ou 2 dúzias. Então, ali 2 dezenas, 20, 2 dúzias, né? 24. Então, os numerais coletivos são esses, né? Que funcionam como substantivos. Eles designam um conjunto rigorosamente exato de pessoas. Também não tinha naquela tabela que eu passei para vocês, que eles mostram ali os coletivos. Dezena, dúzia são alguns exemplos, tá? Não lembro o que eu ia dizer agora. Esqueci. Deixa eu ver se tem aqui na próxima página. Aqui tem o recapitulando o que foi estudado nesse capítulo. Então, ali, os pronomes demonstrativos e alguns exemplos de como são utilizados. As formas de primeira pessoa indicam proximidade em relação a quem fala, indicam também tempo presente, né? Este ao meu lado esta ao meu lado é minha tia. Este hoje é o dia mais feliz da minha vida. Esse e essa é a nova colega de quem você me falou. Esse mês de férias foi maravilhoso. Aí formas da terceira pessoa, aquele, aquela blusa que você deixou no quarto está suja, né? Naquele ano, aqui eles podem ser os pronomes, eles também, os demonstrativos, eles podem acompanhar com uma preposição junto, em mais aquele, formamos naquele. Depois eu passo certinho como essa parte ali que nós utilizamos esses pronomes acompanhados de preposição. Aqui tem a explicação do pronome indefinido, né? Refere-se à terceira pessoa do discurso, de um modo vago e indeterminado. Tem os pronomes interrogativos, são utilizados para perguntas. E aqui tem outra explicação, né? Sobre os numerais que nós acabamos de ver. Cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e o coletivos, que tem mais alguns exemplos aqui, década, semestre, dúzia, centena, milhar. Então, são exemplos de numerais coletivos, ok? Eu vou abrir para vocês perguntarem alguma coisa, talvez não tenham alguma coisa que vocês não conseguiram entender. E só observar se está tudo ok. Então, eu vou deixar esse tempo restante para ver se, para vocês perguntarem alguma coisa, talvez vocês não tenham entendido, ok? Só que eu vou chamar um de cada vez para fazer as perguntinhas de vocês, correto?